O tema da nossa aula hoje é resolução de sistema de equação de primeiro grau com duas incógnitas. Nós vamos tentar resolver esse exercício da forma algébrica. E lembrando que esses métodos que nós vamos ver aqui, nós vamos ver três métodos, eles servem para duas incógnitas. Quando nós tivermos mais de duas incógnitas, nós vamos aplicar outros métodos. E incógnita é tudo que é desconhecido no exercício que nós estamos resolvendo. Nós temos aqui um exemplo bem básico e nós vamos tentar resolver, descobrir aqui qual o preço de uma coxinha e de uma empada mediante as informações que nos foram dadas aqui. Então nós vamos colocar aqui que coxinha é igual a x, empada é igual a y, e a informação que foi dada é que Paulo pagou por duas coxinhas, ou seja, 2x, mais uma empada, ou seja, 1y, o valor de 6,50, e Alice pagou por uma coxinha, ou seja, x, e duas empadas, 2y, o valor de R$ 7,00. Como nós temos alguns métodos de se resolver isso, nós vamos tentar aqui, primeiramente pelo método de soma, depois nós vamos passar para a substituição, e depois nós vamos passar para a igualdade. Quando nós utilizamos aqui o método de soma, o nosso objetivo é fazer com que uma das incógnitas desapareçam, que a gente consiga eliminar uma delas para que o exercício fique mais fácil. O que a gente vai fazer então é somar as duas equações. E a gente nota aqui que 2 com x ou 1x, isso vai dar 3x. Aqui y ou 1y mais 2y dá 3y, aqui dá 13,50. E nós percebemos que quando nós fizemos essa soma aqui, as incógnitas permanecem aqui. Nós não conseguimos eliminar nem x, nem y. Quando essa situação acontecer, nós vamos ter que multiplicar ou dividir uma das equações inteiras para que se torne possível que a gente consiga eliminar uma das letras desconhecidas. E então aqui nesse exercício, nós vamos pegar a equação x mais 2y igual a 7, nós vamos multiplicar por menos 2. Quando nós multiplicamos isso aqui por menos 2, a gente tem aqui, novamente, que esse x aqui é a mesma coisa que 1 aqui na frente. Então, nós temos ali menos 2 vezes 1, vai ficar aqui menos 2x. O menos 2 vezes o 2y vai ficar menos 4y. O mais com o menos aqui vai resultar em menos, então fica menos 4y. E 7 vezes menos 2 dá menos 14. E aí o que a gente vai fazer? Pegar a equação inteira que a gente multiplicou, toda essa equação aqui, a gente tem que multiplicar ou dividir a equação inteira, e não somente a parte que nos interessa. Temos que fazer com todos os membros da equação. E aí nós temos aqui, o resultado dela foi esse aqui. Menos 2x menos 4y igual a menos 14. A equação que nós tínhamos anteriormente, a primeira equação, ela se mantém aqui. E o que nós vamos fazer aqui, então, é somar esse sistema aqui. Quando nós somamos isso aqui, aqui a gente tem mais 2x e aqui a gente tem menos 2x. Esses dois valores aqui, nós conseguimos cortar, porque mais 2 com menos 2 vai resultar em 0. Então, nós conseguimos atingir o nosso objetivo, que era eliminar uma das incógnitas. E aqui nós vamos somar mais y com menos 4y. Aqui é a mesma coisa que 1y. Então, esse resultado dá menos 3y. E aqui nós temos 6,50 menos 14, vai dar menos 7,50. E nós vamos descobrir, então, o valor de y, que é, esse 3 está multiplicando. Nós vamos passar esse número 3 com a operação inversa para o outro lado da equação. O 7,50 se mantém aqui, ele é menos 7,50. E o 3 passou para esse lado da equação, dividindo. Só lembrando que o que passou aqui foi operação inversa e aqui era uma multiplicação. Passou para cá como divisão. Está aqui uma divisão. Porém, esse número ele era negativo. O sinal de negativo permanece porque o que a gente inverte aqui é a operação. Então, nós teremos aqui menos 7,50 dividido por menos 3. O valor vai dar 2,50. Na divisão, menos com menos resulta num valor positivo. E nós temos aqui que y corresponde a 2,50. Esse y aqui é o valor de empada. Então, nós sabemos que
a empada custa 2,50. O que nós fazemos então para descobrir o valor da outra incógnita, ou seja, o valor x? Nós vamos pegar uma das equações, qualquer uma delas. Então eu peguei aqui como exemplo a segunda equação, que é x mais 2y, aqui é a mesma coisa de 1x mais 2y, que é igual a 7. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos substituir esse valor aqui que nós encontramos. Aqui é 2 que multiplica y. E nós sabemos que o valor de y aqui, ele é 2,50. Então aqui nós temos 2 que multiplica 2,50. E aí nós teremos x mais 2 vezes 2,50 dá 5, igual a 7. Para descobrir o valor de x, a gente vai manter o valor 7 que já está aqui desse lado da equação. Esse 5 vem para esse lado da equação com a operação inversa. Aqui é uma adição, vai passar uma subtração. E nós temos que o valor de x aqui então é 7 menos 5, x igual a 2. E aqui nós determinamos então o valor x, que seria coxinha. A resposta do sistema ela é um par ordenado. Ela tem um valor x e tem um valor y. E a solução do sistema, ele pode ficar representado aqui entre parênteses, ela é 2 e 2,50. Nós podemos aqui tirar a prova para saber se realmente esse exercício está correto. E nós podemos pegar também qualquer uma das equações. Eu vou pegar aqui a equação 2x mais y igual a 6,50. Essa informação aqui é obrigatoriamente, ela tem que dar 6,50. Nós vamos substituir aqui o valor de x que nós descobrimos, que é 2. Então nós temos aqui 2 que multiplica 2, mais o valor de y que nós descobrimos é 2,50, tem que dar 6,50. E aqui 2 vezes 2 dá 4, mais 2,50 tem que dar 6,50. Eu vou só fazer uma correção aqui. Aqui ele é 2,50. Então nós temos 4 mais 2,50 dá 6,50. E esse 6,50 aqui, ele atende à igualdade que é 6,50. Então nós verificamos que se a gente substituir os valores de x e y que nós encontramos aqui, nós vamos ter a resposta do exercício. Vou colocar o exercício, o sistema todo, para vocês visualizarem. Vou voltar um pouco mais aqui. Vocês vão acompanhar o enunciado que nós tínhamos do exercício, que ele é um exercício bem simples, bem básico, somente aqui para a gente poder entender como funciona o sistema de equação de primeiro grau. E aí vocês acompanham o primeiro método, que é o método de soma. Nós vamos acompanhar os outros dois métodos e vocês vão verificar que a resposta também é a mesma. Vocês podem adotar o método que vocês quiserem, o método que vocês acharem melhor. Lembrando que os valores que vocês utilizam para multiplicação ou para divisão, no caso desse menos 2 aqui, vocês têm que trabalhar nisso para saber qual é o valor que você tem que dividir ou multiplicar de modo que você consiga eliminar uma das incógnitas. Não é sempre 2 ou 3 ou qualquer outro número. Isso é uma coisa que depende de cada um verificar qual é o número que vai ser necessário ali para que você consiga eliminar uma das incógnitas. A gente vai passar então para o segundo método. E a gente tem aqui o segundo método, é o método de substituição. E a gente tem aqui novamente o sistema 2x mais y igual a 6,50, x mais 2y igual a 7. E o que a gente tem que fazer aqui no método de substituição é isolar uma das incógnitas. Então nós vamos isolar uma das incógnitas. O que é incógnita? O valor desconhecido. Nós vamos pegar aqui a equação x mais 2y igual a 7. Quando a gente vai isolar uma das incógnitas, eu vou optar por isolar o x aqui. Isso significa que o x tem que ficar de um lado e todo o restante tem que ficar do outro lado. Então a gente tem aqui a equação que ela é x mais 2y, que é igual a 7. A gente tem aqui o 7, o x vai permanecer aqui. O 7 que está desse lado da igualdade, ele permanece. E esse mais 2 aqui, ele tem que vir para esse lado da equação com a operação inversa. Ele vai ficar aqui menos 2y. E aqui a gente tem o x isolado. A equação então fica x, que é igual
7 menos 2y. Depois que a gente consegue isolar uma das incógnitas em uma das equações, nós pegamos a outra equação. Então, nós pegamos aqui 2x mais y igual a 6,50 e a gente substitui esse valor de x aqui, ó. Porque a gente sabe que x agora é 7 menos 2y. Então, nós trocamos aqui 2 que multiplica 7 menos 2y mais y igual a 6,50. Nós estamos usando essa primeira equação aqui e nós mantemos aqui, então, a primeira equação, só substituindo o valor de x. E na sequência, a gente vai fazer propriedade distributiva aqui. 2 que multiplica o 7, 2 que multiplica menos 2y, 2 vezes 7 deu 14, 2 vezes menos 2 deu menos 4y. E aí a gente copia a equação e vai na sequência para resolver aqui uma equação de primeiro grau. A gente consegue agrupar aqui esse termo menos 4y aqui com mais y aqui. Agrupando esses termos, nós vamos ter menos 3y. Então, nós temos aqui 14 menos 3y igual a 6,50. O menos 3y a gente vai manter desse lado da igualdade, porque o objetivo é que fique letra de um lado, números para o outro. 6,50 também continua aqui. Eu preciso trazer esse 14 para cá, para que fique letra de um lado, número do outro. Então, ele vem com a operação inversa, vai ficar menos 14 aqui. Resolvendo essa operação, 6,50 menos 14 dá menos 7,50. E nós ficamos com a informação de 3y, menos 3y igual a menos 7,50. O valor de y aqui vai ficar menos 7,50. Esse 3 está multiplicando, ele vem para esse lado da equação aqui, dividindo. Então, vai ficar aqui uma divisão. A operação inversa, novamente, nós passamos aqui a divisão. O sinal acompanha. Então, nós vamos ficar com menos 7,50 dividido por menos 3. Menos com menos resulta em mais. E nós temos aqui que o valor de y ele é 2,50. Então, nós temos aqui, descobrimos o valor de uma das incógnitas, que é o valor de y, que é 2,50, correspondente à empada. Está aqui correspondente à empada. O que a gente faz, então, agora? A gente pega uma outra equação. Vou pegar a equação x mais 2y igual a 7. E nós vamos aqui substituir esse valor de y aqui, que nós encontramos aqui. Ele corresponde a 2,50. Então, nós vamos fazer x mais 2 vezes o valor de y, que é 2,50, igual a 7. Esse resultado aqui dá 5. O valor de x aqui vai ficar 7 menos 5. E nós vamos ter aqui que o valor de x vai ser 2. E a gente observa que o valor de coxinha x dá 2, o valor de empada y dá 2,50, que é o mesmo valor que nós utilizamos, que nós encontramos no primeiro método, que foi o método de soma. Por que que aqui eu decidi isolar o x nessa equação aqui, na segunda equação? Pelo seguinte, ficou aqui 7 menos 2y, que ficou um valor bem mais fácil de trabalhar. Se nós fôssemos pegar a primeira equação, que ela é 2x mais y igual a 6,50, eu teria que isolar o x aqui, eu teria que manter x aqui e todo o restante vinha para o outro lado. Então, aqui viria com a operação inversa, ficaria menos y. Aqui continuaria 6,50, que é positivo. E esse 2 aqui, ele é uma multiplicação. Ele teria que vir para esse lado aqui como divisão. E aí eu ficaria com menos y mais 6,50 dividido por 2. Se nós trabalhássemos com essa equação aqui, ficaria um pouco mais difícil a solução do exercício com essa equação aqui. Então, sempre que você tiver uma equação menos trabalhosa, pode tentar isolar as duas incógnitas, não tem problema. Só que procure trabalhar com a equação que fica mais fácil de solução. Aqui teria divisão, teria valor negativo na frente, ficaria um pouco mais complicado de resolver o exercício, mas também é possível. Eu vou deixar aí para que vocês possam visualizar a resolução do exercício. Tá aí um pouco melhor para que vocês possam ver isso. E nós vamos partir então para um terceiro método, que é a igualdade,
onde vocês vão poder acompanhar como resolver o sistema pelo terceiro método. O terceiro método ele é de igualdade. Nós temos novamente o sistema aqui, 2x mais y igual a 6,50, x mais 2y igual a 7. E nesse método aqui, se por acaso optar por esse método, nós devemos igualar o x, nós devemos igualar a equação, as duas equações, mas para isso nós teremos que isolar uma das incógnitas nas duas equações. No exercício anterior, na forma de resolver anteriormente, nós vimos que x mais 2y igual a 7. Isolando-se o x, fica 7 menos 2y. Então, a gente já tinha aqui uma das equações com o x isolado, que daria x igual a 7 menos 2y. E o x aqui isolando, essa primeira equação aqui, a gente também já acompanhou um pouquinho na forma de resolver anteriormente. Fica 6,50 menos y dividido por 2. O que a gente vai fazer? Pegar as duas equações que nós encontramos e nós vamos igualar elas. 6,50 menos y sobre 2 igual a 7 menos 2y. Quando nós fazemos isso, aqui nessa igualdade, nós podemos colocar 1 aqui embaixo e nós podemos multiplicar isso aqui em forma de cruz. E a gente vai ter aqui 2 vezes o 7 menos 2y, 2 vezes 7 dá 14, 2 vezes menos 2 dá menos 4y, igual 1 vezes 6,50 dá 6,50 menos y. Aqui a gente continua a solução para determinar o valor de y, 14 menos 6,50, porque nós vamos deixar letra de um lado, número do outro. Esse 6,50 aqui, ele vai para aquele lado da igualdade, passa com a operação inversa, fica menos 6,50. O menos y, ele já está aqui desse lado da igualdade, ele permanece. A gente tem que trazer esse menos 4 que está aqui, esse menos 4y, ele vai para aquele lado da igualdade, ele passa com a operação inversa. Então aqui a gente tem menos y com mais 4y, resulta em 3y, 14 menos 6,50 vai dar 7,50. Aqui é uma multiplicação, ele tem que vir para esse lado aqui dividindo. 7,50 dividido por 3 é igual a y. E nós temos que o valor de y aqui é 2,50. E nós notamos que, novamente, encontramos 2,50, assim como no exercício anterior. O que a gente faz é pegar uma das equações e substituir o valor de y. A gente tem uma equação aqui, x mais 2y igual a 7. E a gente sabe que esse y aqui, ele corresponde a 2,50. Ele está aqui. E a gente vai fazer 2 vezes 2,50 dá 5. Então vai ficar x mais 5 igual a 7. Para descobrir o valor de x aqui, nós vamos isolar o x para esse lado, os números para o outro lado. O 7 já está desse lado da igualdade, permanece aqui. O 5 vem com a operação inversa, vai ficar menos 5 aqui. E nós temos que o valor de x aqui, ele é menos 2. Então a gente sabe aí que o valor coxinha x, 2, valor de empada y, 2,50. A solução do exercício é x igual a 2, y igual a 2,50. A gente tem aqui um gráfico do plano cartesiano, onde a gente tem o eixo x, o eixo y. Se a gente quiser colocar isso no gráfico, x2, y 2,50. Nós podemos observar que qualquer dos métodos que nós optemos por utilizar, ele sempre vai dar a mesma resposta. Eu vou deixar a tela aí para que vocês possam visualizar o exercício um pouco melhor, poder tirar aí as dúvidas que vocês possam não ter enxergado bem, e aí vocês podem acompanhar um pouco melhor. E a gente verifica que o exercício ele termina aí. Qualquer uma das formas que vocês optarem, seja ela o método de adição, seja substituição, ou seja, o método de igualdade, não faz diferença, porque a resposta vai ser sempre a mesma. A gente tem um outro caso de sistema que em alguns casos não é possível a solução, é uma resposta indeterminada. A gente tem aí um exemplo, eu vou colocar aqui somente o sistema de equação, um sistema onde
x menos y igual a 3, 2x menos 2y igual a menos 4. A gente vai tentar fazer isso aqui por substituição. E aqui a gente vai ter esse x menos y igual a 3. Nós vamos isolar o x. Ou seja, manter o x para um lado, o restante todo para o outro. Esse 3 permanece aqui. Esse menos y vem com a operação inversa. Vai ficar aqui a adição. E isolando o x, a gente tem que o x é igual a 3 mais y. Pelo método de substituição, a gente pega uma das equações, substitui o valor de y. Vou pegar aqui 2x menos 2y igual a menos 4. E a gente tem 2 que multiplica. O valor de x que nós encontramos, ele é 3x mais y. E o menos 2y a gente mantém na equação. A gente tem aqui propriedade distributiva aqui. 2 vezes 3 vai ficar 6. 2 vezes o y, aqui é um y. Vai ficar 2y. Copiando aqui, menos 2y igual a menos 4. Agrupando termos semelhantes aqui, nós temos mais 2y com menos 2y. O resultado dessa operação aqui é 0. E aí nós teremos 0, menos 4. Esse 6 aqui nós vamos trazer ele para esse lado da igualdade, porque o objetivo é que fique letra de um lado, número do outro. Vai passar para a operação inversa. E nós teríamos aqui 0y igual a menos 10. Sempre que isso acontecer, é porque o sistema ele é impossível ou indeterminado. Pode ser que aconteça de ficar 0y ou 0x aqui. Pode ser que aconteça que o 0 fique aqui na igualdade. Ou pode ser que aconteça de ficar um número aqui, por exemplo, 10y igual a 0. E aí nós teríamos também que o y seria 0 sobre 10. Qualquer uma dessas soluções que venham a acontecer no sistema, ele é de solução impossível ou indeterminada. O tema de hoje foi esse e nós nos encontramos na próxima. Até mais!